Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula, a gente vai falar sobre concentração de medicamentos, que envolve aqui bastante porcentagem, nesse tipo de problema. Então aqui nós temos a seguinte situação problema. O Pedro precisa tomar 80 mg de um medicamento para controlar a sua pressão arterial. O gráfico a seguir mostra a quantidade inicial do medicamento e a quantidade que permanece ativa no sangue de Pedro após 1, 2, 3 e 4 dias. Então está aqui, após 1, 2, 3 e 4 dias. Qual é a quantidade de medicamento que permanece ativa no fim do primeiro dia? Então, no fim do primeiro dia, primeiramente ele quer saber. Então, olha só, a gente tem aqui então o gráfico, tudo bem? Aqui nessa linha aqui, na horizontal, pessoal? Isso aqui é tipo um plano cartesiano, tá? Então vamos pensar que isso aqui é o eixo X, que você deve se lembrar lá do sétimo ano. E esse daqui, que está aqui na vertical, é o Y, tudo bem? Então esse camarada aqui é o eixo Y. Então perceba que aqui no X aqui, ele corresponde a que tipo de informação? É o tempo em dias após a ingestão do medicamento. Então aqui a gente tem 0 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Já que no eixo Y, qual a informação que a gente tem? Basta ler aqui, é a quantidade de medicamento ativo. Então aqui, em 0 dias, a gente vai ter quantos mg de medicamento? 80, né? É o que está aqui, Já aqui no primeiro dia, decorrido depois de 24 horas, qual que vai ser a quantidade de medicamento que vai estar ativo no corpo do Pedro, veja bem. Para a gente saber essa informação aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, Repara que daqui até aqui, daqui até aqui são 20 mg, certo? Isso significa que bem aqui no meio são 10 mg. Daqui até aqui é 40 mg, isso significa que daqui até o meio é 30. Tudo bem? Ou seja, no primeiro dia, ao final aqui do primeiro dia, a quantidade de medicamento está aqui, Ou seja, um pouquinho mais que 30 mg, Um pouquinho mais que 30 mg. Então, qual é a quantidade de medicamento que permanece ativa no fim do primeiro dia? Ou seja, a gente tem aqui as alternativas A, B, C e D. 6 mg, 12 mg, 26 mg, 32 mg. Qual desses valores está mais perto aqui, do nosso resultado? Olha só, se eu traçar aqui uma linha pontilhada, vai estar exatamente aqui, Ou seja, um pouquinho acima dos 30. Então, qual que vai ser aqui a alternativa mais próxima? É a D, tudo bem? Então, a D é a alternativa correta. Bom, continuando então no mesmo problema, pessoal? Vamos resolver a segunda parte dele. A partir do gráfico apresentado na questão anterior, pode-se observar que em todos os dias, a proporção do medicamento que permanece ativa no sangue de Pedro em relação ao dia anterior é quase a mesma. No fim de cada dia, qual das opções a seguir corresponde à porcentagem aproximada do medicamento do dia anterior que permanece ativa? Então aqui ele quer saber o seguinte, Repare que a informação do gráfico, nós temos aqui o tempo em dias após a ingestão do medicamento e aqui nessa outra linha, que a gente chamou de Y, a gente tem a quantidade de medicamento. Então aqui tem o tempo em dias e a quantidade de medicamento em mg. Só que agora, pessoal, ele quer saber o quê? Ele quer saber a porcentagem. A porcentagem aproximada do medicamento do dia anterior que permanece ativa. Bom, como que a gente faz para resolver isso, Então, olha só. A gente viu aqui, então, que no primeiro dia, a gente sabe então que aqui no primeiro dia, pessoal, quando é 0 dias, ou seja, quando ele toma o medicamento, a quantidade de medicamento presente no sangue dele é de quantos mg? 80 mg, beleza? Agora,
Quando a gente chega aqui no primeiro dia, ou seja, depois de 24 horas, né, a quantidade que a gente verificou de medicação ativa no corpo do Pedro, né, vai rebater exatamente aqui, mais ou menos aqui. E a gente viu na questão anterior que deu exatamente o quê? 32 mg, tudo bem? Então como que a gente faz, né, para descobrir esse percentual? Bom, aqui é fácil, tá, pessoal? Olha só, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o percentual do dia, do último dia, no caso, né? Então aqui, percentual não, a quantidade, né, do último dia, 32 mg, e dividir pela quantidade do dia anterior, tudo bem? Que é 80. E a gente vai multiplicar essa fraçãozinha aqui, ó, por 100. Então essa é a regrinha para você descobrir aqui o percentual. Você pega então a quantidade do último dia e a quantidade do dia anterior, tudo bem? Então deixa eu até colocar aqui, ó, que aqui nesse ponto é 32 mg, né? E aqui é 80. Então a gente vai fazer a divisão aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 32 dividido por 80. Dá para dividir o 32 pelo 80? Não dá, então vou colocar um 0 aqui e um 0 aqui e a vírgula. Bora dar, né? 320 dividido por 80. Quantas vezes que 80 cabe no 320? 4 vezes, né? 4 vezes 80, 320. E 320 menos 320 é 0. Então aqui, ó, continuando a conta, né? 32 dividido por 80 vai dar 0,4 vezes o 100. Então vamos colocar até a setinha aqui para vocês saberem exatamente o que eu estou fazendo. Então aqui vai ficar assim, ó, 0,4 vezes 100. Repara que eu tenho aqui, ó, 2 zeros, né? Então vou ter que fazer o seguinte, vou escrever aqui o 0,4 e vou fazer assim, ó. Como eu estou multiplicando agora, né? Não estou dividindo, estou multiplicando. Então eu vou contar o número de casas da esquerda para a direita correspondente ao número de zeros aqui, que é 2. Então vai ficar 1, 2 casas e coloco a vírgula aqui. Então agora eu vou ter que fazer o ajuste, né? Tiro aquele zero e a vírgula e tiro essa vírgula aqui também. Ou seja, o nosso resultado aqui deu exatamente o que? Deu 40%. Não posso esquecer de colocar aqui o percentual, tudo bem? Então tá aqui, ó. Qual que vai ser a alternativa correta? Então vai ser a C, né? Então tá respondido o problema. E pergunta aqui, né? No fim de cada dia, qual das opções a seguir corresponde à porcentagem aproximada do medicamento do dia anterior que permanece ativa? Então a porcentagem que corresponde, né, é a quantidade de medicamento do dia anterior, né? Vai ser essa aqui, ó, 40%. Tudo bem, pessoal? Então tá ok. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.